Good evening. Esqueci de colocar para record, mas a gente já fez a nossa oração, o Jorge entrou. Eu vou compartilhar então cadê o botão de compartilhar? Achei. Nosso livro. Jorge está bem temático. Ali a Santa Ceia em cima. Ai. Ok, nós paramos aqui na página 154, item 17. Sabia que ele pra gente? As aparições espontâneas parecem mais frequentes em certos países. Será que alguns povos estão mais bem dotados do que outros para receberem essa espécie de manifestações? Dar-se-á tenhais um registro histórico de cada aparição? As aparições, como os ruídos e todas as manifestações, produzem-se igualmente em todos os pontos da Terra. Apresentam, porém, caracteres distintos, de conformidade com o povo em cujo seio se verificam. Nuns, por exemplo, onde o uso da escrita está pouco espalhado, não há médiuns escreventes. Noutros, abundam os médiuns dessa natureza. Entre outros, observam-se mais os ruídos e os movimentos do que as manifestações inteligentes, por serem estas menos apreciadas e procuradas. Interessante, né? Diferente isso. Eu nunca tinha pensado por esse ponto. É lógico, né? A espiritualidade acompanha a evolução. E vai que a gente servir esteja. o povo que está naquele ambiente, então... Interessante. 18. Por que as aparições se dão de preferência à noite? Não indica isso que elas são efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Pela mesma razão por que vedes durante a noite as estrelas e não as divisais em pleno dia. A grande claridade pode apagar uma aparição ligeira, mas errôneo é supor-se que a noite tenha qualquer coisa com isso. Inquire os que têm tido visões e verificareis que são em maior número os que as tiveram de dia. Nota: muito mais frequentes gerais do que se julga são as aparições. Porém, muitas pessoas deixam de torná-las conhecidas por medo do ridículo, e outras... Peraí. Entrou um negócio na minha tela. E outras as atribuem à ilusão. Se aparecem mais numerosas entre alguns povos, é isso devido a que aí se conservam com mais cuidados as tradições verdadeiras ou falsas, quase sempre ampliadas pelo poder de sedução do maravilhoso, a que mais ou menos se preste o aspecto das localidades. A credulidade, então, faz que se vejam efeitos sobrenaturais nos mais vulgares fenômenos. O silêncio da solidão, o escarpamento das quebradas, o mugido da floresta, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo enfim se presta à ilusão, para imaginações simples e ingênuas, que de boa fé narram o que viram, ou julgaram ver. Porém, ao lado da ficção há a realidade. O estudo sério do espiritismo leva precisamente o homem a se desembaraçar de todas as superstições ridículas. Legal isso, né? Uhum. Interessante. Interessante. Jorge, tem algum comentário sobre... Tenho sim, inclusive eu já presenciei à luz de meio-dia uma aparição, entendeu? Uhum. Então, assim, é claro que a noite facilita muitas coisas, né? Que coisas são essas? Os fluidos. E essa pergunta está, eu acho que em Mensageiros ou Missionários da Luz, na série André Luiz, em que um mentor, não sei se é Calderário, explica a André que os fluidos, alguns fluidos do plano espiritual, eles são dissolvidos pela energia solar.
né? Isso vale como posso dizer, para toda a espiritualidade superior e a inferior. Isso não significa a impossibilidade de qualquer fenômeno espiritual, que é um fenômeno de cunho produzido pelos espíritos com auxílio do médium, ou não, né? O médium, ele facilita o intermédio, mas isso não quer dizer que a espiritualidade não possa atuar, entendeu? Então, eu estava na cozinha de casa, de repente começou a aparecer, a se materializar um espírito, mas foi tão rápido, e eu não tive medo, porque alguma coisa ele trazia muita paz para mim, entendeu? Depois Sim. eu soube qual foi o motivo, porque havia uma jovem que iria saltar do edifício, né, ia cometer suicídio. Eu conheci essa jovem, mas como a espiritualidade não atua só no momento, só com a pessoa, ela joga o socorro e vai. Nisso, o vizinho conseguiu chegar na minha frente, entendeu? Mas assim, foi quase meio-dia, era quase meio-dia, tá entendendo? Então, assim, da mesma forma que existem inúmeras outras aparições que estão à luz do dia. Agora, claro, uma situação mais específica, né? Uma, uma frutificação, por exemplo, a água frutificada, ela fica suscetível à energia solar. Não estou dizendo que ela vai se estragar, mas assim, é preferível como remédio homeopático. O remédio homeopático você não pode usar, você não pode, depois que você compra o remédio homeopático, tanto que o vidrinho é escuro. Por quê? A luminosidade vai alterar a energia do produto. A mesma coisa com a água frutificada. Sim. Entendeu? Também tem a parte dos níveis cerebrais, né? À noite as pessoas estão em menos, assim, pensando menos sobre o que está rolando durante o dia, Pode ser também. né? E enfim, fica mais relaxado, menos julgamento e por aí vai. Menos distração, né? Tem menos coisa. Oi, Paulinha. Oi, Albérico. Oi, boa noite. Oi. Sejam bem-vindos. Obrigado. Eu li há muito tempo atrás também, agora eu não lembro exatamente qual era o contexto, mas que explicava, né, dentro do Espiritismo, por que muitas, principalmente tipo doenças, né? Você tá bem durante o dia e à noite a febre volta, né? À noite é que o negócio ataca. Quando a pessoa está em estado crítico num hospital, é geralmente à noite que a pessoa vai desencarnar, porque e tem a ver com a diminuição da energia solar, né? E os efeitos os efeitos disso, ou né, o benefício da luz solar que agora não tem, né, durante a noite. Então, muitas das mortes acontecem à noite por causa disso. Não sei se alguém lembra, se alguém Mas consegue. quem falou isso? E não lembro, faz muito tempo que eu li isso. Mas era uma explicação será que foi Bezerra de Menezes? Porque alguma coisa na área médica, o porquê de algumas, né, as pessoas sempre têm uma piora da doença à noite. É bom um médico, né? Um médico explicar, porque eu não conheço, eu desconheço a questão da noite e do dia com relação ao desencarne, entendeu? Que Com a noite relação à facilita doença, desencarne é relacionado a uma doença, né? Existe sempre uma piora à noite. Bem, até o presente momento, na literatura de André Luiz, eu não vi tal menção dos mentores. A noite facilita ou diminui ou não. Uhum. Porque os laços que prendem o espírito ao corpo, eles têm a ver com a vitalidade. Sim. Se a vitalidade some ou enfraquece rapidamente por alguma doença degenerativa ou não, por um ferimento, pode ser de dia, de noite ou de tarde, a pessoa vai partir.
Uhum. Pois assim, o pessoal que mora no Polo Norte, né, já tem desencarnado todos, sem exceção. Exato. Por exemplo, É. bem lembrado, Alberto, porque no Polo Norte é o seguinte, é 6 meses de sol e 6 meses de inverno, Uhum. certo? Mas No, também se existe um dos maiores índices de suicídio, né? não no Polo Norte, Em no Alasca, hemisfério norte. no hemisfério norte. Eu não sei como é no Alasca. No Alasca tá bem assim, é? Alasca É porque é considerado, né, o hemisfério do Alasca. O Alasca, ele tem maior índice de suicídio à noite, é? durante o inverno do Alasca, porque o inverno do Alasca os dias são extremamente curtos, tipo 1, 2 horas de. Olha, eu vi uma pesquisa, aí a pesquisa, de um neurologista, não sei se era neurologista, eu acho que era neurologista, que ele falava que a luz, ele não especificou a luz solar, ele falou a luz, certo? A luz, ela ajuda no tratamento depressivo, Uhum, antidepressivo, né? Muitos anos atrás, eu tive uma professora de inglês que ela morou na Inglaterra, ela morou em Londres, e ela observou isso, tristemente, no inverno londrino. Olha, o inverno londrino não é tão rigoroso quanto o inverno russo e o inverno do Alasca, né? uhum. Onde as pessoas estão mais reclusas, onde não é possível sair, onde a vida fica limitada, onde a noite é mais longa. Infelizmente, aumentava o número de suicídios por conta da depressão, Tem certo? muito pouco vitamina D, né? Eu não morei Aí uns, nesses extremos, mas em Massachusetts são 8 meses de frio. E tudo é feito é indoors, né? Dentro de casa, dentro das coisas. Não tem contato muito com a natureza, porque é realmente muito mas frio. observa uma coisa, o esquimó, ele consegue sobreviver às adversidades. E por que um ser humano não consegue também ver? Porque é questão emocional, não é questão bem física, ou falta de vitamina, ou excesso de vitamina, ou falta de sol, ou excesso de sol, ou é noite demais. É questão emocional. Se o seu emocional Então, está bem, aí você consegue passar pelas adversidades. Se o seu emocional não está legal, você pode estar no Havaí, surfando melhores ondas, mas vai estar em depressão. Teu ou cérebro vai pensar seja, a falta de luz solar influencia, mas não determina, né, não é o desencarne. não é determinante. Exato, é. A gente tem que ver a questão emocional, né? A gente tem que ver, gente, que a nossa sociedade, eu digo a sociedade ocidental, não que não exista suicídios na Índia, não que não exista suicídios no Oriente, mas a gente tem que entender que a educação, que a nossa modus operandi do Ocidente, ele é muito voltado para o prazer, para o ter, desfocando do ser, né? Desfocando da essência, né? Desfocando da natureza íntima nossa, que é espiritual, não é material. Aí nós vivemos num ambiente de falsa felicidade. Compra um carro, já viu a propaganda de carro, como é que é? São mulheres sorrindo, homens sorrindo, ou de casa, como se aquilo ali fosse uma felicidade. Isso é hipnose. Eu não sou psicólogo, eu acho que o Alberto sabe falar melhor do que a mim. Mas isso quer dizer uma hipnose ilusória, porque você vê a pessoa sorrindo, né, com o carro zero, como se aquilo fosse fazer felicidade, e não traz felicidade. Eu não estou dizendo que o carro zero é ruim, eu estou dizendo que é uma falácia, é um sofisma. A questão do ter traz felicidade, não traz felicidade. Aí o que acontece? Se você não tem uma educação que a doutrina espírita te faculta, ou uma religião que te faz ver mais além, você começa a observar que você pode estar ganhando rios de dinheiro, mas está triste. Por quê? Porque você está desfocado da sua realidade intrínseca, que é espiritual. Por isso que os maiores índices de suicídio é Canadá, Japão, Suécia, em que, paradoxalmente, são os maiores índices de qualidade de vida. Por que será? Aí se volta a questão do como é que esse ser humano vê a vida, como é que ele consegue
enfrentar as adversidades, né? Porque não é só o ter. Não estou dizendo que o ter é desnecessário ou que o ter não é importante. Ele é, mas só ficar fixado no ter não vai te trazer a felicidade real, vai te trazer a ilusão, né? Como fosse uma droga. Tu Agora injeta uma vamos para o droga em saber ti. agora? Vamos lá? Vamos para o saber agora? Desculpa, Jorge, mas assim, né, senão a gente fica preso só nesse, né, nesse Sim, sim, assunto. sim. Vamos ler o texto, porque senão a gente se perde. Com Deixa eu certeza. posso só ler um negócio que eu achei aqui, a informação. Estava dando um Google aqui. É no Missionários da Luz. Ele fala assim, né, em quotations. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas e más. E aí tem umas reticências e fecha, então não termina. Aquela coisa, influencia, mas não determina, Não né? determina, Outra coisa também que influencia é que à noite, né, os familiares do moribundo, né, do doente, do enfermo, estão dormindo e não estão orando, né, para que aquela energia daquela prece fervorosa, né, aquele fluido vital, né, dê resistência ao doente. Entendeu? Durante o dia, não. Você está lembrando, você está orando, fulano, vamos rezar, vamos fazer um grupo de oração. Isso é durante o dia, né? Não à noite, não na madrugada. Bem lembrado. Faz sentido também. Vamos lá. Bora. 19. A visão dos espíritos se produz no estado normal, ou só estando o vidente num estado estático? Pode produzir-se achando-se este em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que os veem se encontram muito a miúde num estado próximo do de êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. Livro dos Espíritos, número 447. Então, olha só, esse estado, que é um estado alterado de consciência, né, necessariamente você não precisa estar com os olhos fechados. Eu acho que eu já tinha comentado aqui em outro momento, né? Muita gente acha que para você entrar em transe, você precisa fechar os olhos. Não, fechar os olhos facilita o transe. Mas não é só com os olhos fechados. Todo médium que ele consegue ver um espírito, tá? Ele está no estado alterado de consciência. Mesmo ele falando, ele pode estar falando com uma pessoa e ele vê um espírito, né, próximo da pessoa, passando pela pessoa. Ele está no estado alterado de consciência. Né? De alguma forma, ele consegue conversar com a pessoa encarnada, né? E ver uma pessoa desencarnada. E até mesmo conversar mentalmente com essa pessoa desencarnada. Vai depender da habilidade do médium. 20ª. Os que veem os espíritos veem-nos com os olhos? Assim o julgam, mas na realidade é a alma quem vê, e o que o prova é que os podem ver com os olhos fechados. Esse é bem claro, né? 21º. Como pode o espírito fazer-se visível? Eu queria comentar uma situação que aconteceu comigo, achei interessante. Ele fala com os olhos da alma, né? Há muitos anos atrás, eu fui fazer uma cirurgia com um médium, né? O médium era médico e ele incorporou um médico do plano espiritual. Todos que trabalhavam nesse centro espírita eram ligados à área de saúde. Eram médicos, dentistas, e eles faziam cirurgias espirituais, né? Aí eu estava com problema nos olhos, estava morando em Guaratinguetá na época, e eu fui lá. Procurei o diretor do centro, ele me encaminhou, fiz o tratamento espiritual e pediram para fazer a cirurgia nos olhos, né? Quando eu deitei na maca, ele pegou um bisturi, uma pinça. Claro que ele já estava sendo medicado pela espiritualidade. Quando eu deitei na maca, ele pegou a pinça e ele enfiou no meu olho. E eu não senti nada. Nesse instante, quando ele enfiou no meu olho,
a minha visão ficou desfocada. Na realidade, eu estava vendo eu como espírito, não mais como meus olhos carnais. É como se eu estivesse dentro de um carro, entendeu? Você não viu o para-brisa? É como se fosse o para-brisa fosse meus olhos. Eu achei muito interessante esse fenômeno. Nunca tinha acontecido isso comigo. E fez entender mais essa situação. Não é os olhos que veem, é a alma que enxerga, né? Verdade. Só isso. Eu lembro de um programa que tinha, eu não sei se era Terceira Visão, alguma coisa assim, que eles faziam esse tipo de cirurgia, ou vivia cores, a cirurgia espiritual, não lembro. Eu era pequena, assim, eu tenho resquícios desse tipo, que ele, às vezes, ele cortava, a pessoa sangrava, mas a pessoa não sentia nada, 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 nada. Por quê? Porque a cirurgia era na parte espiritual, o corpo não... Até o próprio João de Deus, né? As coisas que ele fez, curou muita gente, né? Os caminhos que ele escolheu, aí já é outra questão. Mas a gente falando dessa questão da dupla vista, eu até pesquisei rapidamente essa questão e eu cheguei aqui eu tenho aqui uma coisa que eu podia ler para vocês, se me deixarem aqui, porque o que diz assim, fenômenos anímicos, clarividência, sonâmbulica ou lucidez, que requer um transe profundo, e um transe superficial seria a dupla vista. E tanto a clarividência mediúnica como a vidência mediúnica são fenômenos mediúnicos. Então, para mim, isso foi interessante. Uhum. Que eu não sabia que a clarividência era um fenômeno anímico. Gostei da lição de Sim. casa. De clarividência e clarividência mediúnica? Ou é a mesma coisa? Clarividência mediúnica é com a interferência do espírito, né? Existe clarividência sem ser mediúnica ou não? Existe, que é o que se chama o fenômeno anímico. Tanto a clarividência e tanto a dupla vista. Aí ele falou aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Ok. Aqui, o estado de consciência que vai mudar. O estado de consciência para a clarividência é um transe profundo. Pode ser uma clarividência sonâmbulica, sonambúlica ou lúcida, né? Ou lucidez. E um transe superficial seria dupla vista, né? E esse é mais ou menos a diferença. Tem mais coisa para ser lida, mas isso é para resumir, né? Por motivos de tempo aqui do nosso estudo. Interessante. Para mim, foi interessante. Só para dar uma força aí, Paula, você falou da clarividência. Clarividência é evidência clara, né? É uma evidência, assim, que não é a mesma coisa da evidência mediúnica. Evidência mediúnica é quando você vê espíritos, quando você vê, né, fenômenos, né, espirituais. Ok, a clarividência é você ver uma situação que aquele espírito está vivenciando ou de uma pessoa encarnada está vivenciando. Essa clarividência ela pode ser mediúnica ou pode ser anímica. Exemplo, eu posso estar aqui, tá, na minha sala, e de repente aparecer uma tela na minha mente e eu assistir, tá, uma situação que está acontecendo com você, Paulo, por exemplo. Se não tem nenhuma influência de espírito, então isso é uma clarividência anímica. Agora, se eu estou aqui e de repente um amigo espiritual se aproxima e mostra para mim, então isso é a clarividência mediúnica, por quê? Porque tem interferência, né? Tem participação com espíritos. Certo. Deu para entender? Sim. Para mim ainda é um pouco confuso, assim, definir claramente a dupla vista. A dupla vista é um poder paranormal que pode incluir
vistas, digamos assim, vistas do passado e do presente. Então, assim, até pode ser que a clarividência seja uma parte da dupla vista, a Sim, anímica, né? lembra que eu falei para você, no outro momento, um caso para todo o grupo, né, que são palavras sinônimas, Sim, e o que muda é exatamente a intensidade. É porque, né, todo estudo ele tem que ter assim uma forma didática para poder descrever os fenômenos, né? Porque para mim, né, dupla vista ou clarividência para mim é a mesma coisa. Para mim também parece a mesma coisa. Entende? O que muda é só um pouco de intensidade, é um pouco mais amplo a percepção, mas, entende? É igual ao desdobramento e a projeção astral, ou a projeção da consciência. É a mesma coisa. Os É a mesma fenômenos coisa. também, eu concordo com os sinônimos, né, com o significado das palavras, e o fenômeno se é anímico ou mediúnico, e o grau da visão. Uhum. Sim, exatamente. Então, para você, né, imagina, cada grau você tem que colocar um nome diferente, né? Só para as pessoas que são muito metódicas, né? Gosta tudo bem. Para mim, eu boto tudo num pacote só. É. Claro, evidência, dupla vista. Agora, vidência mediúnica é outra coisa, mas clarividência e dupla vista. Uhum. É o que eu estava pensando também. Mas clarificou. Bem legal esse resumão, Paula. Ficou claro. Vamos lá, 21º. Como pode o espírito fazer-se visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações. Reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. 22ª. Pode o espírito propriamente dito fazer-se visível ou só o pode com o auxílio do perispírito? No estado material em que vos achais, só com o auxílio dos seus invólucros semimateriais podem os espíritos manifestar-se. Esse invólucro é o intermediário por meio do qual eles atuam sobre os vossos sentidos. Sob esse envoltório é que aparecem, às vezes, com uma forma humana ou com outra qualquer, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, assim em plena luz, como na obscuridade. Então, não é verdade quando a gente diz assim, os médios videntes, né? Diz assim, eu estou vendo o espírito, na verdade ele está vendo o perispírito do espírito. Porque o espírito é uma centelha de luz, de energia. Ela não tem forma, né? Então precisa do perispírito para ter essa forma. É isso aí. então é correto dizer também que esse fenômeno também depende do fluido vital das pessoas encarnadas. Não é isso? Sim. Tem que ser um médium para ver, é. Não, se o O espírito... médium é o único mas, que disponibiliza esse fluido, né? Não é o fluido vital. É? Uhum. Sim. O ectoplasma é oriundo do fluido vital, né? Do médium. se for partir para a materialização do espírito, sim. É. E Então, não veja, só né? um médio desenvolvido, né? Porque É, tem gente que tem esse criança, dom. qualquer um, lembra que a gente comentou, né? Às vezes é o vizinho, às vezes tem que ter um médium na redondeza para acontecer Isso. qualquer dos fenômenos. Aí vai ter, olha só, aí tem que ter um médio doador do fluido vital para que o espírito possa ser visto, e vai ter um médio claro-vidente ou vidente, né? Para que possa ver esse espírito. Vê que interessante. Não necessariamente no meio das pessoas, não? Quando nós Todo mundo falamos vê, médium, quando nós falamos médium, nem sempre é consciente. Essa doação de fluido, a pessoa pode estar fazendo Não, o médio essa não doação. sabe. O médio não sabe, ele não tem ideia. Porque quando a gente fala médium, é aquele mediador, o mediador do fluido, o mediador que vai liberar essa energia para que o perispírito seja enxergado, vamos dizer assim.
Então, mas o que a Paula perguntou e que é se o... Como é que é, Paula? Tem que ter Por exemplo, médio vidente. Porque, por por exemplo, se mesmo que esteja um médium no ambiente, se eu não sou médio vidente, todos os médios videntes estão vendo, mas eu não estou, né? Não, a materialização todo mundo vê. A materialização é diferente, mas não a vidência. Sim, verdade. Ok, entendi agora. Então, aí é que o ponto que eu quis fazer também é o seguinte: no caso da vidência, a materialização não acontece, mas como é que o espírito, então, como é que... Ok, para lá, vamos parar, voltar um pouco. Volta. Digamos que esteja numa sala, aqui nós 5, aqui na sala, certo? E que estamos presentes. Existe um espírito, vou chamar de João. João, ele consegue ser visto por Jorge, certo? Então, para que ele possa ser visto por Jorge, ele tem também que tomar o fluido vital de algum de nós para que ele possa fazer? Não. O Jorge já é evidente. O ectoplasma é só para materialização, pessoal. Certo. Para que um médium ele possa ver o espírito, tem que existir as situações que o espírito ele queira ser visto, porque quem é médium vidente, ele não vê os espíritos simplesmente, né? Porque o espírito ele pode se esconder por trás de qualquer coisa. Entende? Então, o médium, quando ele vê um espírito, ele vê um espírito que se apresenta, mas se o espírito ficar por trás de um carro, o médium não vai ver, porque o médium ele não tem visão de raio-x. A visão dele, mesmo sendo mediúnico, não vai penetrar, né, pelo carro. Ele não vai ver ali atrás. Às vezes tem espíritos que eles conseguem criar nuvens de energia densa e se esconder. Então, como você falou, que ficou confuso para mim agora foi isso, quando você falou, o espírito é uma centelha de luz. Então, é uma energia. É uma energia. Então, aí é que está. O que o médium vidente está vendo? O perispírito. É o perispírito. O perispírito, exatamente, Karina. O perispírito do espírito. Certo, mas para que ele possa ser visto, ele também não precisa ter um empréstimo de fluido vital? Não, fluido vital... Não, porque vital é para quem está encarnado. É um fluido de vida encarnado. Para materialização precisa. Ou para ruídos. Precisa, exatamente, a derivação do fluido vital, que é o ectoplasma. O que o perispírito, o que aquele espírito revestido pelo perispírito, que vai liberar, né, que ele vai querer ser visto, ele utiliza do fluido universal. Porque ele não tem fluido vital. Não, ele pega emprestado para fazer a materialização. O fluido vital é para fazer a materialização. Aí vai existir a conexão com o fluido vital da pessoa que vai enxergá-lo. Sim, para fazer a materialização, mas o caso aqui é quando não existe a materialização, quando existe apenas a vidência. Pronto, ele não usa nada de... Não tem ectoplasma nisso aí, não. Pronto, exatamente. Era isso que eu queria aclarar. Existe o fluido espiritual, que dos espíritos, né? Lógico. Mas não tem a troca do fluido vital. Só para a materialização. Sim. Que é necessária. Para fenômenos mediúnicos também. Então, para que um médium veja um espírito, tem que existir uma sintonia. Eles têm que entrar na mesma sintonia. Entendeu? Então, por isso que eu digo, se o espírito ele não quiser se mostrar, ele pode, né, tirar da faixa de rádio, né, ele pode tirar a sintonia e ele não vai ser visto pelo médium. O médium ele não consegue ver todos os espíritos que ele queira ver, por exemplo. Não é bem assim. Mas eu conheço um cara que ele é médium e ele consegue ver os espíritos doentes, os espíritos, né,
Que estão vibrando são... na mesma faixa. Isso, exatamente. Mas espíritos de luz, muitos médios não conseguem ver. Porque a sintonia, a vibração é outra. Então, não tem a sintonia. Divaldo Pereira Franco, ele consegue conversar com Joana de Ângeles, por quê? Porque Joana de Ângeles consegue baixar a vibração dela para ficar na mesma sintonia de Divaldo. Uhum. Mas Divaldo, por exemplo, ele nunca viu o espírito de Antônio de Pádua. Não conseguiu nunca entrar, mesmo que Antônio de Pádua conseguisse baixar o máximo que ele pudesse, a vibração dele não conseguia. Eu já falei aqui que Divaldo escreveu um livro, né, psicografou, na verdade, um livro ditado por Joana de Ângeles, mas ditado, né, de Antônio de Pádua para Joana de Ângeles, porque não tinha como ter Antônio de Pádua para Divaldo. Entende? Então, Divaldo nunca viu Antônio de Pádua. Uhum. Então, tem isso também, né? Não é porque é médio vidente, consegue ver todo espírito, não é assim. E a prova disso está exatamente naquele programa Pinga Fogo, onde Chico Xavier ele estava, né, sendo entrevistado, e o entrevistador disse, olha, tem uma senhora aqui na plateia dizendo que tem um espírito, né, de uma senhora, foi de um senhor, né, ao seu lado, Chico, você confirma? Ele disse, olha, eu acredito plenamente que ela está falando a verdade, mas nós, né, no caso ele dizendo, ó, eu não estou na mesma sintonia desse irmão espiritual, eu não consigo ver. É porque às vezes a gente né, considera o médium como se fosse um semideus, como se, né, soubesse tudo, fizesse tudo. Gente, não é assim, não é assim. Os médios são aqueles mais pecadores, são aqueles mais devedores, são aqueles que mais fizeram mal no passado. Então, nada de estar venerando o médio, respeitar é uma coisa, respeitar Chico, Divaldo, pelo trabalho que ele já vem exercendo, e não simplesmente porque ele é médio. Ah, não é médio, eu tenho que respeitar, eu tenho que ter toda a veneração. Não, não é bem assim não, porque o médio ele é um ser humano, ele erra do mesmo jeito, tem suas imperfeições e por aí vai. Assim é. E assim está feito. Continuamos. Poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Condensação não é o termo. Essa palavra apenas pode ser usada para estabelecer uma comparação que vos faculte compreender o fenômeno, porquanto não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos, o perispírito toma uma disposição especial, sem analogia para vós outros, disposição que o torna perceptível. 24. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato? Em seu estado normal, são inapreensíveis, como num sonho. Entretanto, podem tornar-se capazes de produzir impressão ao tato, de deixar vestígios de sua presença e até, em certos casos, de tornar-se momentaneamente tangíveis, o que prova haver matéria entre vós e eles. Ah, isso é forte, hein? Uhum. Muito. 25. Toda a gente tem aptidão para ver os espíritos? Durante os sonos, todos têm. Em estado de vigília, não. Durante o sono, a alma vê sem intermediário. No estado de vigília, acha-se sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Daí vem não serem totalmente idênticas as condições nos dois casos. Isso acontece muito. Muitas pessoas elas ficam confusas, dizendo assim, Alberto, que eu tive um sonho e eu vi, sabe? Eu vi o espírito da minha avó, eu vi o espírito do meu pai que já desencarnou. Eu sou médium, né? Não, você não é médium. Não, mas eu vi, sim. Você viu no estado de sono, onde você sai do corpo físico e você se torna um espírito como outro tal qualquer. Tá? Então, todo mundo, sem exceção, sai do corpo, né, quando o corpo está descansando ali e vê espíritos, sem problema nenhum. Agora, no estado de vigília, é uma outra situação. E mesmo assim, quando em
no sono, no desdobramento, nós precisamos, aliás, nós vamos ter contato com espíritos da mesma faixa vibratória. Não é porque Sim. estamos só em espírito que a gente vai ver anjo, por exemplo. Impossível. Sim. Aí quando você fala da mesma faixa vibratória, porque existe uma escala, né? Por exemplo, se eu estou numa faixa vibratória 5 e a maior é 10, mas eu estou na faixa vibratória 5, então da faixa vibratória 5 para baixo, eu estou nessa. Uhum. Entendeu? Sim. Infelizmente, é a realidade. Então, a gente vai conseguir ver espíritos, né, dos mais doentes que existe. Por quê? Porque a nossa faixa vibratória vai até ali, é do 0 ao 5. Aí, quem tiver na faixa vibratória é 6, é do 0 ao 6, e assim vai subir devagarinho. Ou seja, para baixo é tudo, para cima, nada. É lei, entendeu? Sim. Então, a gente não vai ficar só com o espírito da mesma faixa, da nossa mesma vibração. Não, vai da nossa para baixo. Sim. Isso aí. Bora. 26. Agora a pergunta. Pergunta. Surgiu a curiosidade aqui. Tem espírito que ele claramente não estava na frequência do André Luiz. Não, do André Luiz não. De quem, meu Deus? Quem era do Chico lá do Emmanuel, né? Uhum. E se passou por Emmanuel. Então, essa questão vibracional, a frequência desse espírito, como é que se percebe, Albérico? Entendeu? Eu não sei se... Eu sei que a questão é a seguinte, é conhecer, é a questão do perfume, é a questão de alguma coisa assim que você conhece do espírito, certo? Mas para um amador, digamos assim, como saber desconfiar, né? Como saber julgar nessa questão, quando a gente está vagando aí pela espiritualidade, como a gente não se deixar levar pelo conto do vigário? Paulo, tudo Orar e depende vigiar. Nem o Chico conseguiu, Paula. Como? Nem o Chico conseguiu. Então o Chico foi Não, por enganado. isso que eu tô querendo saber. O Chico, ele estava ainda em desenvolvimento, né? Por quê? Porque o Chico, ele começou a confiar 100% na sua vidência, ó, na sua visão mediúnica, na sua vidência mediúnica, né? E essa situação mostrou para ele que não é só a vidência, por quê? Porque o espírito, ele não pode tomar qualquer forma. A gente lê uma questão aí, né, que diz que o perispírito do espírito, ele pode tomar qualquer forma. Pode ser uma forma humana, pode ser uma forma, né, de animal. Não é isso? Uhum. Entendeu? Então essa situação do espírito se apresentar para a gente, muitas vezes se apresenta como, por exemplo, uma senhora idosa, como uma criança, exatamente para você baixar a guarda. Aí você só vai aprendendo isso no dia a dia, na experiência. Como você, Paula, você é engenheira, mas o conhecimento que você tem hoje, né, não é o mesmo conhecimento que você tinha quando você saiu da faculdade. Por quê? Porque você tem experiências, você vivenciou muita coisa. Então, com o que você vivenciou, você adquiriu habilidade. Então, o médium é a mesma coisa. Chico Xavier, depois dessa situação, ele aprendeu. Ele aprendeu que não pode, né? Eu já tinha dito em relação ao perfume. Essas pessoas que trabalham com essência, né, eles conseguem detectar o tipo de essência apenas sentindo o cheiro do ambiente. E esse perfume é tal. O meu olfato é péssimo para isso, mas tem gente que tem uma habilidade incrível de dizer qual é o perfume, né? Então, o médium ele também aprende, né, a lidar com tipos de energias diferentes, não é só na visão. Porque você pode ver, né, um espírito se apresentar para você como uma senhora idosa, querendo ajudar você, até mesmo, né, sua avó, toma a forma perispiritual da sua avó. Tá? E você, vó, e não é vó. É então, o lobo mau. É o lobo mau, exatamente. Alberto, mas como é que eu vou fazer isso? É prático. Tem coisas,
na mediunidade que só vivenciando, não tem como a gente descrever. Tem muita coisa que Chico ele não conseguiu descrever, muita coisa. Em algumas Jorge, fala uma coisa, experiências, Jorge, você está calado. algumas experiências Não, estou só próprias, ouvindo, pessoal. Tá tranquilo. algumas Você, quando... experiências próprias, só para, né? Eu aprendi que quando eu tenho um pouco de consciência durante o meu sono e não ser enganada por espíritos assim, é olhar dentro dos olhos do espírito. Porque eles não conseguem manter o olhar daquele espírito que ele está se vestindo. E ali a gente consegue desvendar. Ótimo, legal isso, porque assim, o espírito, por mais que ele tome a forma perispiritual de outra pessoa, ele não é essa outra pessoa, então tem alguma falha nele. Eu Mas aí detecto... pode falar. Mas aí, minha irmã, Karina, desde que você não pegue um excelente ator. É verdade, né? Entendeu, Karina? Sim. Se você pega um excelente ator, ele vai fazer você chorar. E você vai pensar que ele é um espírito de luz, mas ele é um excelente ator. Mas olha só o que mas a Karina energia. falou. Karina vai direto nos olhos. Karina não escuta o que ele está falando. Eu estou Né? Karina falando o chega e diz assim, seguinte. olha para mim, eu quero ver seus olhos, entende? Sim. É Eu estou falando o diferente seguinte, do um espírito excelente falar. ator, ele vai transmitir um olhar de ternura. Não. Um ator, um bom ator Não. transmite. Não. Observa como o ator faz. Eu estou falando de ator. O que é que o ator faz? O ator incorpora o personagem. Tem alguns atores que eles, quando entram muito profundamente num personagem, eles precisam fazer uma terapia para sair do personagem. Então, assim, claro que isso não é comum. Eu estou falando, um excelente ator, ele pode transmitir um olhar. Agora, a energia não se transmite. Se for sintonizar a energia dele, ele pode ser excelente ator, transmitir um olhar de ternura, mas não vai conseguir transmitir a intenção dele, que é a energia. Mas o espírito, Jorge, eu estou com Karina, o espírito, ele não consegue reproduzir um olhar de ternura se você prestar bem atenção nos olhos dele. Uhum. Eu ainda acredito que, dependendo do ator, é raro, deve ser raro, deve, mas se pegar um cara, uma pessoa treinada, uma pessoa que tem uma habilidade na arte cênica, vai ser difícil. Não vai ser fácil, não. Exige Quando muita vocês energia, exige muita energia quando vocês do estavam fluido falando, para que esse espírito mantenha vamos dizer que o olhar seja a identidade real do espírito. Isso. os olhos da alma, as janelas da alma. Exato. Então, aquele espírito, aquele irmão que está se transformando em uma pessoa que ele não é, ele não consegue transformar essa identidade 100%, no exatamente, olhar. ele não consegue. Não consegue. E as experiências que eu tive foram exatamente as mesmas, não foram muitas, mas quando eu tive essa consciência, que eu pedia mesmo, até de segurar o espírito, falar, olha no meu olho, e quando os olhares se cruzavam, toda aquela fantasia do lado de fora se deformava, se desfazia, e eu conseguia enxergar a real identidade daquele espírito. Eu estava me lembrando do caso do Raul Teixeira, que foi muito mais perigoso. Ele mesmo Não, contando mas aí isso. você vai falar do caso das flores? Isso. Sim, exatamente. Mas é bem diferente, né, Jorge? É diferente. Conte para todo mundo tirar as conclusões, conte. Você lembra do caso? Conte você. Não, mas você não começou? Conte, garota. Olha, ele estava em desdobramento, né? Aí um espírito, ele se revestiu de um espírito amigo, não era o espírito amigo, ele só se revestiu e trouxe flores para o Raul Teixeira. E Raul Teixeira ficou muito enternecido com as flores, né? Nesse instante, o espírito começou a dizer para ele, o canto da sereia, você é um trabalhador exímio, você é um excelente trabalhador,
mas você precisa descansar, você precisa se afastar um pouco, mais ou menos assim. Foi nesse instante que acendeu a luz vermelha nele. Opa, que história é essa? De descansar. Aí foi quando ele percebeu que era um espírito embusteiro. Aí o espírito, Sim. com raiva, falou: quase consegui, na próxima vez eu vou conseguir. Tá, mas qual foi que o espírito usou? Usou flores, meu amigo. E ele era apaixonado por rosas. Apaixonado. Não é assim que a gente O que eu faz, né? Quando a acho, gente quer. Não é assim que a gente faz quando a gente quer baixar a guarda de alguém, né? A gente fala de uma forma melosa, a gente leva um presente, né? Quando o marido briga com a mulher e a mulher tá puta da vida e ele chega em casa com um buquê de flores, ô meu amor, desculpa e fica tudo bem. É assim, Jorge, é diferente, né, do que a gente está trazendo, de olhar nos olhos do espírito, entende? É mas é diferente. que tá, aí é que tá, eu acho que aí é que tá. Os espíritos, eles podem ser como se fosse um Houdini, aquele que escapava de tudo, porque as artimanhas, não se Sim, deixar tem. olhar, Sim, jogar o canto da sim, sereia, justamente porque justamente sim. sabe que nós somos humanos imperfeitos e que qualquer coisinha assim, e tem mais ainda. Eu vou jogar aqui a questão para vocês, uma coisa que vocês estavam falando e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o poder de influenciar na nossa mente. Por Sim, telepatia. Por sim. telepatia. Sim, tudo isso são artimanhas. O espírito também, por exemplo, para tentar enganar a Karina, ele pode se apresentar para ela de óculos escuros. Né? Mas Karina já está maceteada, o que é que Karina vai fazer? Tira o óculos, né? Porque Karina já está mais ou menos habituada a lidar com isso. Tira o óculos, eu quero ver seus olhos. Né? Karina ela não dá atenção ao que o espírito está falando, ou o que o espírito quer falar. Ela quer ver primeiro nos olhos. Entende? Então, é desse jeito. Ah, Alberto, mas tem que ser sempre assim. Não, cada médium encontra a sua forma. Eu consigo detectar pela energia. Mas, Alberto, como é que tu vai conhecer a energia? Eu não sei. Não sei como é esse processo. Eu sei que quando eu me encontro com o espírito ele toma a forma perispiritual de uma pessoa conhecida, né, e vem a mim, eu sinto a energia que não é ele. E eu desmascaro. Karina já tem os olhos, se aproxima, eu quero ver seus olhos, olhe para mim, é uma forma também. Entende? Então não tem uma forma padrão de você detectar. Não tem. Cada média encontra a sua forma. Como você, Paula, né, no seu trabalho, eu falo de Paula porque eu sei que o trabalho de Paula, né, a gente sabe. Então, provavelmente você tem uma forma de realizar seu trabalho diferente dos seus colegas. Entende? Talvez uma forma mais prática, que você encontrou uma habilidade para isso. É assim que funciona. Sim. Então, é tomar cuidado, né? Que Orar e assim vigiar. como na terra, assim como no céu. Então, é ter cuidado do que a gente faz aqui, do que a gente pensa. Sim. Aí eu lembro do que o espírito Erasto, ele fala, meu Deus, é no livro dos Espíritos ou é no Evangelho segundo o Espiritismo? Acho que é no livro dos Espíritos. O espírito Erasto, ele diz assim, é melhor a gente recusar 99 verdades do que aceitar uma única mentira. É assim que tem que ser. Se o Espírito chega a você e diz assim, olha, você vai encontrar o homem da sua vida, vai ser seu príncipe encantado. Não acredita, não, porque não tem Velho, se ele príncipe disser assim, toma um encantado. pedacinho do bolo de chocolate, eu já era. Impedida Pronto, já. pronto. Olha só, no seu caso, veja como é a situação. Você mesmo em desdobramento, o espírito, ele toma a forma pré-espiritual de né, sei lá, de um europeu com um bolo na mão, diz, olha, para você, minha princesa. Pronto, você baixa a guarda e está ferrado. Já era, já fui. Vocês que têm que vir para me socorrer. Pois é assim que funciona. Ô, Tem babado. muitas artimanhas, muitas artimanhas. Mas é E estudando olha, que a gente vai aprendendo mesmo, né? sim, olha, tem tanta gente que não tem o conhecimento espírita,
sabe? E entre desdobramento, por exemplo, e disse que se encontrou com Nossa Senhora. Né? Quer dizer, Nossa Senhora é uma mulher, né? Vestida com hábito. Qual é o espírito que não pode, né, reproduzir isso? Não vai conseguir reproduzir aquela luz, aquela energia, mas pode, aí o que você falou, Paula, pode induzir você a acreditar que está vendo aquela luz radiante. Entende? Ele toma a forma perispiritual de uma mulher com hábito, né? E induz você a acreditar que você está vendo uma grande luz por trás dele. Tem de tudo no plano espiritual, né? A gente sabe que tem de tudo. Sim. Não entendi esse ha. Só para a gente terminar, porque já estamos passando do nosso horário, antes de eu começar a observar o olhar desses espíritos, até abraço de urso do meu mentor eu tive, e não era. Exatamente, olha só. É verdade. Olha, quando a minha mediunidade começou a aflorar, um espírito obsessor se aproximou de mim, jogava fluido pesado em mim, eu ficava muito perturbado, e daqui a pouco ele se aproximava e dizia: filho, eu estou aqui porque a gente tem uma missão na Terra. Quando ele chegava, ele conseguia aliviar um pouco aquela energia densa, porque era uma energia muito mais densa do que a dele, e para mim a energia dele era suave. Sabe aquela coisa, né, que você está suja, mas você pega um pano e tira a metade e você já está melhor? Pronto, era isso que ele fazia comigo. Ele chegava, né, jogava aquele balde de lama em cima de mim, eu ficava sufocado, perturbado, e ele chegava e tirava um pouco, porque ele era denso, mas nem tanto. Ele tirava um pouco e dizia: calma, filho, calma, eu estou aqui para te ajudar. E eu só vim descobrir depois que eu fui fazer, né, um tratamento espiritual aqui em Recife, em Casa Amarela. Né? Cheguei lá, a médium, né, uma excelente médium, e a médium disse assim: ó, Bérico, esse espírito, ela descreveu para mim o espírito, ó, ele está assim. Você não percebeu, né, o que ele está usando no pescoço? E aí eu atinei, parei e vi que ele estava cheio de colares, ele tinha um trejeito homossexual, nada que o gênero prejudique isso, tá? Por favor, mas ele tinha um trejeito homossexual, ele usava uma sandália de couro branca, sabe? E era um espírito que queria se aproveitar da minha mediunidade. Tanto é que depois que eu saí do centro e de lá para minha casa, eu tenho que pegar a BR, né, mais ou menos 20 minutos, 25 minutos de BR, e ele tentou virar o carro. Ele pegava no volante e dizia assim: vamos virar, você tem que virar esse carro, me perturbando até em casa. Mas antes de ser desmascarado, era meu guia espiritual. Então, a gente vai se deparar com isso. A gente tem que ter muito cuidado. Essas pessoas que querem ser médios de todo jeito, essas pessoas que querem ter, né, clarividência, evidência, quer conversar com o espírito, cuidado, cuidado. Meu filho, eu não quero nem dormir, imagina. Vamos ficar, então, com essa... Vamos, né, analisar bastante tudo isso que a gente aprendeu e dormir em paz. Orai e vigiai. E às vezes a gente troca. Vigiai e orai. Vigiar as nossas palavras, as nossas ações, para que a gente possa ir para a cama dormir com as boas energias. Sim, e não nos levar para outras dimensões mais baixas. Tá bom? Quem gostaria de encerrar a nossa reunião com uma oração? Jorge? Eu vi a voz de Jorge. Eita, nossa, a gente falou quase junto. Ele falou no meu ouvido. Né? No meu ouvido netinho único. Vamos fechar nossos olhos, que facilita a nossa concentração. E mentalizarmos Jesus, que é o nosso médico, que é o nosso amigo de todos os momentos, de todas as horas.
Jesus de Nazaré. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos de aprendizagem, por esses momentos de troca de experiências. Obrigado, Senhor. Que possamos trabalhar, 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 sem dizer até quando. Que possamos estar felizes em ser úteis na vossa vinha. Senhor da vida, muito obrigado por tudo. Envolve os lares aqui representados. Abençoa nossos passos, nossas mentes, nossos corações. Deus seja louvado. Assim seja. Assim seja. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Boa noite, Boa noite. gente. Bom descanso. Tchau. Deus abençoe a todos. Boa semana e até quarta. Até. Good night. Good night. Good night. Good night. Night, night. Night, night. Tchau, gente.